Pessoal, vamos iniciar mais uma aula de matemática. Nós estamos começando agora o caderno 5 e agora vai ser a nossa primeira aula. Sejam muito bem-vindos. Nesse caderno 5, na nossa primeira aula, nós vamos trabalhar com a porcentagem. Porcentagem é um conteúdo muito importante, porque ele é mais do que um conteúdo de matemática, ele é muito importante na nossa vida. Se você pesquisar na internet, em jornais, em revistas, você sempre vai ver a porcentagem. Ela é muito útil no comércio, quando a gente trabalha com a questão dos juros, dos descontos, dos acréscimos, né? E nós vemos porcentagem, né? Sempre que a gente vai lidar com dinheiro, porque normalmente a gente paga multas, né? A gente tem descontos, então assim, a gente sempre trabalha com a porcentagem. Observem aí que eu coloquei na tela para vocês as frações e as porcentagens. Porcentagem significa por 100. Então, observa o seguinte, você tem aí um desenho que você vai ver uma figura dividida em 4 partes. Se ela está dividida em 4 partes, cada parte representa 1/4. Transpondo isso aí de fração para porcentagem, você tem 100% no total. Dividido por 4, então cada parte fica sendo 25%. Então, 1/4, a fração 1/4, vai corresponder à porcentagem 25%. Observe o seguinte, como eu falei com vocês, porcentagem significa por 100. Já a fração, né, que nós vimos, a gente usa quando a gente quer trabalhar com uma coisa que a gente fala quebrado. O que é esse quebrado? É em partes, certo? Então, antigamente, o pessoal chamava as frações, os decimais de quebrado. Agora, se você observar no desenho aí, eu coloquei o desenho dividido em 2 partes, quer dizer que são metades. Metade vai corresponder à porcentagem de 50%. 100% no total, dividido por 2, 50%. Agora, na fração ao lado, você vai ter a fração 1/5. 1/5 vai corresponder a 20%. Agora, quando eu quero fazer, né, essa transformação, eu quero mudar, né, de fração para porcentagem, eu vou trabalhar com vocês aqui as mais simples. Essas mais simples são aqueles números, né, que dividem o 100. Então, por exemplo, quem que divide o 100? O 100 é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, por 10, por 20, por 25, por 50 e também o próprio 100, correto? Então aqui, eu não vou usar o 1, né, porque fração, se você não vai dividir, não vai resolver. Aí eu posso utilizar todas as outras. Então, observe o seguinte, se você tiver a fração 2/5, quero transformar isso aqui em porcentagem. Como que você faz? Bom, tem um truquezinho que facilita bastante. Basta você fazer, ó, fração aqui, nós temos a fração 2/5 e queremos transformá-la em porcentagem. Porcentagem quer dizer em 100. Então, o que que você faz? Você pega o número 100, divide pelo de baixo, que é o caso aqui, é o 5, e multiplica pelo de cima, 100 dividido por 5 vezes 2, tá? Isso aqui é um truquezinho que você pode utilizar. 100 dividido por 5 são 20. 20 vezes 2 são 40. Então, representa a fração 40, representa a porcentagem 40%.
tá? Então, 2/5 é o mesmo que 40%. Você viu aqui ao lado, 1/5 era 20%. Então, 2/5, 40%. Com esse truquezinho, você pode fazer rapidamente aí toda a transformação de fração para porcentagem. Aqui você tem alguns exemplos, né? Esses exemplos aqui eu fiz multiplicando. Então, observa aqui a fração 1/2. A fração 1/2 você multiplica por 50 em cima e embaixo. Vai ficar 50 centésimos. 50 em 100, que é a mesma coisa que 50%. 1/4 multiplica em cima e embaixo por 25. 25 sobre 100 ou 25 em 100 é o mesmo que 25%. 1/5 multiplica por 20 em cima e embaixo, vai dar 20 centésimos, 20 em 100, que é 20%. E 1/10 multiplica por 10 em cima e embaixo, vai dar 10 centésimos, 10 em 100, que é 10%. Aqui você pode usar aquele truque que eu acabei de mostrar para vocês. Então, 1/2. Como que eu faço? 100 dividido por 2 vezes 1. 100 dividido por 2 é 50 vezes 1, 50%. 1/4. Então, você vai fazer 100 dividido por 4 vezes 1. A gente coloca o vezes 1 só mesmo para você entender, né, que ele está aqui. Mas, na verdade, multiplicar por 1 não vai fazer diferença nenhuma. 100 dividido por 4 é 25. 25 vezes 1, 25%. Observa que está dando a mesma coisa dos números lá de cima. Esse aqui é um truque, né, para você utilizar para facilitar a transformação. Então, agora eu tenho 1/5. 1/5 eu vou fazer 100 dividido por 5 vezes 1. 100 dividido por 5 é 20. 20 vezes 1 é 20%. E por último aqui, 1/10. Vai ficar 100 dividido por 10 vezes 1. Lembra que esses cálculos nós estamos fazendo porque eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Aqui todos eu multipliquei por 1 porque todas as frações tinham o numerador 1. Se tivesse outro numerador, 2, 3, 4, 5, 9, você teria que multiplicar. Então, 100 dividido por 10 são 10, 10 vezes 1 é 10 de novo, então 10%. Agora aqui nós temos um exemplo que eu coloquei para vocês, o seguinte, ó. Nós vamos calcular aqui dois probleminhas. Em um probleminha nós vamos calcular 1/5, tá? E no outro probleminha nós vamos calcular 20%. Por que nós vamos fazer isso? Porque 1/5 é equivalente a 20%. Então, eu quero que vocês vejam que realmente dá o mesmo resultado. Bom, Mariana tem R$320 e deseja dar de presente para sua irmã 1/5 desse valor. Quanto a irmã dela irá receber? Como é que eu calculo, né, 1/5 de R$320? Observa que eu coloquei um desenho aqui para você, tá? Tá dividido aqui em 5 partes, é 1/5. Então, 320 eu vou dividir em 5 partes. Então, vou começar a dividir aonde? No 32. 32 dividido por 5 vão ser 6. 6 vezes 5, 30. 32 menos 30 são 2. 20 dividido por 5 são 4. 4 vezes 5, 20.
Coloquei aqui para vocês, né, o 64 em cada uma dessas 5 partes, correto? Então, observe o seguinte, esse 64 aqui, ó, ele vai ser o correspondente a cada parte. A irmã da Mariana vai receber uma parte, correto? Se ela vai receber uma parte, então ela vai receber R$64, tá? Ela vai receber 1/5, uma parte. Então, ela irá receber R$64. Agora, ao lado aqui, ó, Mariana tem R$320 e deseja dar de presente para sua irmã 20% desse valor. Como é que eu calculo 20% de R$320? Você vai, né? Você sabe que 20% é a mesma coisa que 20 centésimos. 20 em 100. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar isso aqui por 320, certo? Para ficar mais bonitinho, a gente faz assim, ó, 20 vezes 320 dividido por 100. Bom, o que a gente pode usar aqui de truque para facilitar a nossa vida? Quando você, né, vai dividir por 100 é a mesma coisa que cortar 2 zeros. Então, aqui, eu posso cortar 2 zeros, porque eu tenho. Eu vou cortar esse zero aqui de cima com o zero de baixo e esse outro zero aqui de cima com esse zero de baixo, certo? Então, eu já dividi por 100, que era a conta que eu faria no final. Fiz primeiro. Então, o que sobrou para mim? Dividido por 100 já acabou, já tirei, né? Já fiz dividido por 100. Sobra apenas 2 vezes 32. E 2 vezes 32, 2 vezes 32 é igual a 64. R$64. Observa que deu o mesmo resultado. E tem que dar. Por quê? Porque a fração 1/5 é equivalente a 20%. Vocês já viram lá nos outros exemplos. Agora nós vamos passar para os exercícios. Transforme em porcentagem as seguintes frações. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para fazer essa conta, eu falei para vocês, tem o truquezinho. Qual é o truque? Vou pegar o número 100. Por que 100? 100 porque é porcentagem, por cento. Se é por cento, então é 100. 100 eu vou dividir pelo de baixo, que é o número 5. Vou multiplicar pelo de cima, que é o número 3. Você faz a conta e coloca aqui a resposta para mim. 2/4, 100 dividido por 4 vezes 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui, 2/5, 100 dividido por 5 vezes 2. 7/10, 100 dividido por 10 vezes 7. Então, aqui você pode fazer os cálculos transformando uma fração em porcentagem. Agora, nós vamos para o exercício número 2. Sérgio tem R$ 2.540. Calcule quanto ele irá gastar se resolver separar para as compras uma porcentagem desse valor. Então, nós vamos calcular 20%, 45%, 50%, 35%. Para fazer essa multiplicação, né, que eu vou fazer aqui, nós vamos primeiro, nesse aqui que eu já até coloquei o exemplo, que vocês viram, né, que se eu quero calcular 20%, eu multiplico 20 vezes o valor, que no caso aqui é 2.540, e divido por 100. O truque que eu falei com vocês, tem zero para cortar? Tem, então eu posso cortar.
Venho aqui, ó, corto esse zero com esse zero aqui com esse aqui. Então, eu só tenho que multiplicar 2 vezes 254, e aí você vai ter o valor. Agora, observe uma coisa importante aqui, ó. 45%, 45 vezes 2.540 dividido por 100. Veja que eu não tenho dois zeros aqui, então eu não posso cortar um em cima com 2 embaixo. Eu vou poder cortar apenas 1. E aí depois eu tenho que dividir por 10. Então aqui em cima, nessa aqui, vou deixar a continha aqui para você. Eu tenho que fazer só 2 vezes 254. Agora nesse aqui, como eu não tenho dois zeros para cortar, eu vou fazer 45 vezes 254. E esse resultado aqui, quando você fizer o cálculo, você vai dividir por 10, porque ainda sobrou 10 lá, eu cortei apenas um zero. Nesse aqui, ó, 50%. Gente, 50% é metade. Então, toda vez que for para calcular 50%, se você não quiser fazer a fração, você pode fazer, mas não precisa, tá? Desculpa, fazer a porcentagem. Você pode fazer porcentagem, não é problema. Mas, ao invés disso, você pode simplesmente fazer uma divisão. Então, você vai fazer a conta. 2.540 dividido por 2, certo? Agora, na última aqui, a mesma coisa, só tem um zero para cortar. Então, que conta que eu vou fazer? Vou fazer, tá falhando o mouse aqui, vou só ajeitar. Vou fazer 35 vezes 254 e esse resultado eu vou dividir por 10. Lembrando que dividir por 10, se o número tiver zero, eu posso só cortar aquele zero. Então, por exemplo, se eu quisesse dividir 540 por 10, eu não preciso fazer a conta, basta cortar esse zero, daria 54. Então, se é dessas contas que você tem que dividir por 10, se tiver zero no final, você pode simplesmente cortar esse zero, você não precisa fazer a conta. Facilita bastante para você. Agora nós vamos passar para a última parte dessa primeira aula, que é o Revisitando Ideias. No Revisitando Ideias está perguntando o seguinte: uma loja oferece desconto de 10% nas compras à vista. Uma pessoa comprou um computador que custava R$ 3.600 pagando à vista. E aí a pergunta: o que é um desconto? Se você não souber, pesquisa na internet. O que é desconto? Tá? Letra B. Qual foi o valor do desconto desse computador? Então, eu tenho que calcular 10%. Então, eu vou calcular, né? Na letra A, você vai procurar, se você já não souber. E aí, você vai calcular 10 vezes 3.600. Não precisa do vírgula 00. Dividido por 100. Lembra que aqui, ó, eu posso cortar esses dois zeros. E aí, aqui tem uma outra coisa. Eu só tenho dois zeros. Então, 2 embaixo com 2 de cima. Não pode cortar esse terceiro zero aqui. Então, o que vai faltar para você terminar a conta? 10 vezes 36. Certo? Aí você faz a conta. Então, esse aqui é o valor do desconto. Só que na letra C, ele quer saber o seguinte: quanto é que o cliente vai pagar com esse desconto? Bom, então ele ia pagar 3.600 e aí eu vou subtrair o quê? Eu vou subtrair o valor que eu achar
aqui na minha letra B. Ou seja, eu vou subtrair o meu desconto. Certo? Subtrai o desconto, que aí você vai ter o valor final aqui. Quanto que a pessoa vai pagar à vista? Bom, pessoal, nós encerramos mais uma aula de matemática. Qualquer dúvida, procure a gente no WhatsApp. Nós estamos lá para tirar a sua dúvida. Um abraço, fiquem com Deus.